Agora, diz uma coisa aí. Você conhece alguém que já teve Covid, ou alguém que já pegou Covid, ou você já pegou Covid? A doutora Thaís, ela vai falar com a gente hoje sobre a síndrome pós-Covid. Olha só, amoras. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Thaís Miquelete Freire e eu sou médica endocrinologista. Hoje eu queria conversar com vocês, principalmente com quem já teve Covid. A gente vai falar sobre síndrome pós-Covid. O que seria essa síndrome pós-Covid? É uma série de alterações que os pacientes vêm experimentando, né, de sintomas, de sinais, que podem surgir de 2 semanas ou mais após a fase aguda da doença. E esses sintomas, esses sinais, decorrem justamente como uma sequela, em virtude da própria lesão que o vírus causa às células, mas também por um processo inflamatório muito exacerbado que alguns pacientes têm. Além disso, a gente sabe que o Covid é uma doença que provoca alterações no sistema nosso de coagulação, levando a microtrombos ou até trombos maiores, casos de embolia. Então a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas desses pacientes, e não só relacionado à parte pulmonar, mas sim, infelizmente, ele pode deixar sequelas em qualquer órgão do nosso organismo. A gente sabe que, por exemplo, assim, das queixas maiores que os pacientes experimentam nessa síndrome pós-Covid é o cansaço crônico, eles ficam muito fatigados. A gente sabe que essa fadiga crônica tem também relação com perda de massa muscular importante. Muitos pacientes se apresentam ali na fase aguda da doença, vômito, diarreia, perda de paladar, perda do olfato, né? Perda do apetite, e acabam ficando subnutridos. Fora o fato de ficar também mais imobilizado, mais deitado e parado em casa, e com isso eles têm perda de massa muscular, o que favorece a piora dessa fadiga. Porque também essa fadiga, esse cansaço assim, bem acentuado pós-Covid, não é só físico, também tem uma estafa mental relacionada. A gente sabe que muitos pacientes se sentem ansiosos, deprimidos depois do Covid. Tem pacientes que têm alterações de memória, sabe que o vírus ele é neurotrópico, né? Ele tem afinidade pelo sistema nervoso central, e vários pacientes ficam meio que esquecidos com alterações de memória, que tem que ser acompanhados também pelo neurologista. Também nessa síndrome pós-Covid, é claro que o foco maior nosso é o pulmão, então a gente sabe que ele pode causar ali fibrose pulmonar, e pacientes acabam ficando com uma tosse crônica depois do Covid, da fase aguda. Tem pacientes que vão precisar até de oxigênio-terapia por um tempo maior, mesmo em casa, mas isso já não é tão comum, aproximadamente 5% ou menos dos casos, e ocorre principalmente nos pacientes que ficaram mais graves. Então, aqueles pacientes que demoram para procurar atendimento, você tem que imaginar assim, se é uma doença viral, com carga viral alta, provavelmente você vai ter mais lesão tecidual e acaba que evoluindo mal. Por isso que a gente pede para os pacientes procurarem um tratamento precoce. Outras alterações relacionadas aos outros órgãos também. Alguns pacientes podem ficar com uma miocardite, que é uma alteração muscular do músculo cardíaco, também levando a dor torácica, palpitações, cansaço, dificuldade de caminhada, né? Caminham um pouquinho e já se cansam. Então, alguns pacientes, principalmente os que tiveram quadros mais sérios, precisam fazer um check-up cardiológico depois. A gente recomenda que todos os pacientes façam atividade física, é fundamental devido a essa perda de massa muscular que é importante durante esse processo todo da doença. Reposição de vitaminas também é muito interessante ser feita. É necessária uma avaliação hormonal. A gente sabe que também esse vírus pode, infelizmente, causar uma tireoidite, né? Uma inflamação na glândula tireoide, e fazendo com que ela trabalhe de forma exacerbada nas primeiras semanas e depois ela fica mais lenta. Então, a pessoa entra em hipertireoidismo, depois em hipo. E essa desregulação hormonal acaba que piorando esses sintomas de fadiga do paciente. Tem também descrição de casos de surgimento de diabetes nessa fase, no pós-Covid, e piora do controle glicêmico de pacientes que já eram diabéticos. Então, tem esses grupos de risco, as pessoas mais idosas, os cardiopatas e os diabéticos devem ficar mais atentos e fazer exames mais de acompanhamento. E a gente sabe que o principal seria você não deixar chegar essa fase tão ruim da doença. Então, tem ali aquela fase do Covid normal, a fase aguda tem a fase da doença viral. Depois de uns 5 a 7 dias começa uma fase inflamatória e esse estado de hipercoagulação, que é a fase dos trombos. Os grupos de risco maior para terem trombos são as pessoas mais idosas, as que ficam mais tempo paradas, até que ficam internadas, por exemplo, pacientes que já têm câncer, também eles têm o estado de pró-coagulação, pacientes que às vezes vão requerer tratamentos anticoagulantes por algumas semanas, depois da fase aguda. Então, cada paciente é um paciente, por isso que não dá para fazer uma receita de bolo para todo mundo, né? Cada um tem a sua fase,
A maioria dos pacientes não vai chegar nessa fase ruim, vai ser só ali a fase aguda e depois tira de letra, mas infelizmente alguma porcentagem pode ter essa síndrome pós-Covid e ela pode durar até 12 meses, tem descrição. Por mais tempo a gente não sabe porque a doença também é nova, mas a maioria dos casos de pós-Covid se resolve entre 3 e 6 meses. Então a gente pede para vocês ficarem atentos e procurar a devida especialidade conforme você sentir algum desses sintomas que a gente acabou de elencar aqui. Então, vocês viram que é extremamente importante você ver um médico após você se curar do Covid, porque ainda é uma doença desconhecida, nova, né? Que pode deixar sequelas e causar essas síndromes aí que muita gente tem falado dos sintomas, né?